Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham o meu canal. Hoje, né, dia 25 de dezembro de 2020, é considerado Natal, né, é onde alguns festejam aí o Papai Noel, né, outros festejam o nascimento de Cristo. Gostaria de deixar uma palavra que Deus tocou ao meu coração, tá? Antes disso, eu não queria me atentar, né, ao fato de que o nascimento de Cristo é realmente em dezembro ou não, tá? Alguns estudiosos aí afirmam entre setembro e outubro, né? Outros defendem que já que foi escolhido o mês de dezembro no dia 25, então tem que se comemorar esta data. Eu acho que o dia específico não está em questão aqui, tá? O que está em questão é que já que nós estamos comemorando aí o Natal, que é considerado o nascimento de Cristo, eu gostaria de deixar e falar algumas coisas que Deus tocou ao meu coração, tá? Se você tem acesso aí a uma Bíblia, em Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, tá? Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Se você viu aí, você viu que o tema da pregação de hoje é Jesus nasceu. Por quê? Porque é interessante, né, que Deus estava conversando com Deus esses dias e ele me levou e me fez uma pergunta simples. Ele disse: filho, quando Jesus nasceu? Eu peguei e falei assim: bom, pai, alguns falam que é setembro, outros que é outubro, né, se comemora em dezembro. E ele falou assim: filho, você não entendeu a pergunta. Quando Jesus nasceu? Quando meu filho nasceu? Aí eu falei: bom, pai, ele nasceu há mais de 2.000 anos atrás e tal. E ele falou assim: filho, quando Jesus nasceu para você? Porque isso é muito interessante, cara. E é isso que eu gostaria de conversar aí, falar um pouco aquilo que Deus tocou ao meu coração. Quando Jesus nasceu para você? O que ele significa para você? Eu gostaria que você, no vídeo de hoje, na pregação de hoje, lembrasse quando Jesus nasceu para você. E a diferença que fez, e se fez alguma diferença. Nós vamos entrar aí na onde fala que o que Jesus significa, o que significaria o nascimento dele, o que ele significaria nas nossas vidas. Para você identificar se Jesus realmente nasceu na sua vida, se é Jesus que nasceu na sua vida, ou se foi a religião, ou se foi uma emoção momentânea que te fez levantar a mão e aceitar a Cristo, se foi uma emoção momentânea que fez você aí se batizar, ou se foi realmente, verdadeiramente o Deus vivo, o verbo que se fez carne e andou entre nós, o amor que andou entre nós. O grande eu sou, querido, que você sentiu a presença dele através do Espírito Santo, e foi ele que nasceu na sua vida. Então, antes de nós entrarmos aí na palavra, eu gostaria de ler aí com você Isaías capítulo 9, o verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 9, o verso é o de número 6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo está sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Versículo 7. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para comandá-lo e estabelecê-lo, como julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. É interessante, querido, que aqui aí, né, uma profecia messiânica, um menino nos é dado, um filho nos nasceu. Está falando aí de Jesus Cristo. Isaías está aí profetizando o nascimento de Jesus Cristo muitos anos antes de Cristo vier a nascer. E eu quero me atentar não ao fato simplesmente de quando ele nasceu e o que aconteceu naquela época, mas eu quero trazer o nascimento de Cristo para a minha vida e para a sua vida, para te fazer uma pergunta: quando Jesus nasceu na sua vida? Talvez Jesus nasceu na sua vida quando você estava totalmente mergulhado no laço do pecado,
no mundo das drogas, se prostituindo, usando drogas. Talvez você não estava fazendo nada disso, mas você estava fazendo a vontade da carne. Você estava mentindo para todos, você falava mal de todo mundo, você comprava e não pagava, você era guloso. Mas um dia você encontrou a verdade, um dia alguém chegou em você e falou: querido, nada do que eu e você façamos poderá salvar a nossa alma. Você pode ser a melhor pessoa possível, você pode pegar todos os seus bens e dar aos pobres, você pode pegar e fazer todas e consideraria você uma boa pessoa, mas se você não aceitar a Cristo em seu coração e crer no sacrifício dele, você não será salvo. Então, querido, talvez você ouviu este evangelho porque este é o evangelho verdadeiro. Um dia você conheceu o verdadeiro evangelho, levantou a sua mão e disse: eu quero aceitar a Cristo, e aí ele começou a nascer em você. E o primeiro ponto para que alguém se considere cristão é deixar Jesus Cristo nascer na sua vida através do Espírito Santo. Eu não vou me atentar aí ao fato de que se você aceitou a Cristo e não é batizado, porque eu não acredito nisso, tá? Estou falando de mim. Eu não acredito em uma pessoa que aceitou a Cristo e não é batizado. É a mesma pessoa, eu costumo dizer que é o mesmo fato de que você namora alguém, mas não quer casar, ou seja, você gosta dessa pessoa, mas não quer um compromisso. Da mesma maneira, você gosta, acha legal aí a Bíblia, você acha legal os princípios de Cristo, você acha legal seguir aqueles princípios, mas você não quer um compromisso sério. Por que você não quer um compromisso sério? Porque você quer continuar mentindo, você quer continuar, você quer continuar falando mal dos outros, você quer continuar tendo mágoa no seu coração, e dessa forma você não verá Deus, dessa forma você não entrará no reino, e dessa forma você nunca encontrou a Cristo. Mas, querido, o que eu quero provocar no seu coração é o verdadeiro arrependimento, para você entender e para você aceitar realmente a Cristo, para você refletir se é Cristo que nasceu no seu coração, para que você possa então escolhê-lo, querido, escolher o Espírito Santo, escolher seguir o caminho de Cristo até que ele venha, seja unicamente para você, seja para todo mundo no arrebatamento. Então, e para falar sobre quando Jesus nasceu no seu coração, querido, eu vou ler uma passagem onde eu acredito que foi quando Jesus nasceu realmente no coração de Pedro. Sabe, isso é muito interessante, porque Pedro, assim como todos os apóstolos, eles andaram com Cristo. Querido, você entenda o que eu vou te dizer agora. Os apóstolos, eles andaram com Cristo. Eles viram eles viram Cristo curar cegos, expulsar demônios, pessoas enfermas, pessoas que foram totalmente transformadas, pessoas que tinham doenças irreversíveis, mas que quando Cristo entrou na vida delas, elas foram totalmente transformadas. Eles viram o poder do Espírito Santo, o poder da palavra, o poder do Filho de Deus, o Cristo vivo aqui. Mas mesmo assim, quando Cristo morre, querido, eles se trancam com medo. Alguns voltaram a fazer aquilo que eles faziam. Então, será que realmente Cristo nasceu no nosso coração? Será que foi Cristo que nasceu no meu e no seu coração? Porque, querido, nós precisamos entender o que realmente significa o nascimento de Cristo em nós. Deixa eu te ler aqui uma passagem. Lucas 22:61 diz assim, ó: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Talvez e vai te dizer que foi exatamente neste momento que Cristo nasceu na vida dele. Pensa comigo, querido, Pedro estava lá negando a Cristo, negando o mestre dele, que em algum momento atrás ele tinha dito que iria com ele até a morte, e alguns momentos depois ele estava negando a Cristo, e no momento em que ele termina de negar a Cristo, o próprio Cristo olha para ele. Interessante isso, querido, e isso me faz refletir ao fato de mim e em você, ao nosso coração,
Como está sendo a nossa atitude, querido? Todo mundo uniu aí a família, todo mundo fez festa, todo mundo ficou junto. Eu não sou contra isso, querido, mas eu quero que haja verdade, querido. Você reuniu a sua família hoje, mas você passou, querido, o ano inteiro falando mal. Você reuniu a sua família hoje, mas durante todo o ano é um falando mal do outro, é um desejando mal do outro, querido, isso não significa nada. Um dia de bondade, querido, não vai fazer, querido, não vai transformar, não vai excluir todas as coisas ruins que você fez. É preciso haver verdade em nós. Nós como cristãos, nós como verdadeiros cristãos, como trigo. Querido, você precisa identificar, você precisa entender que há o joio e há o trigo. Eu estou pregando aqui, querido, e tem joio e tem trigo. Há salvo e tem gente que não há salvo. Quem está assistindo essa pregação, tem gente que vai ser salvo, tem gente que não vai ser. Tem gente que vai para o céu que está assistindo, mas tem gente que quando chega lá, Deus vai olhar e vai dizer: afasta de mim, eu conheço. Mas para todo mundo eu preciso pregar a verdade, porque a palavra fala que a verdade seria pregada para todo mundo. O evangelho alcançaria todas as pessoas. O evangelho genuíno é esse, querido. Não adianta você chegar no Natal, reunir a família e abraçar e união e tirar a família todo mundo junto e que se ama e, meu Deus do céu, aquela união maravilhosa. Só que em todos os outros dias você fala mal, você deseja mal. Você pode ajudar e não ajuda. Deus abençoa você para você ajudar a sua mãe, para você ajudar o seu pai, para você ajudar o seu filho, para você ajudar o seu parente, o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, mas você não ajuda. Então, querido, eu preciso te pregar a verdade. Não foi Cristo que nasceu na sua vida, porque quando Cristo nasce realmente nas nossas vidas, a transformação, querido, os frutos do Espírito Santo são gerados em nós. A bondade no nosso coração, a benignidade, a paciência, a mansidão, a domínio próprio. Não significa que você não vai ficar nervoso, não significa que você não vai ficar com medo, não significa que você não vai, significa que nenhuma desses sentimentos as suas atitudes, porque quem vai guiar a sua atitude, quem vai guiar a sua vida vai ser o Espírito Santo, vai ser Jesus Cristo através do Espírito Santo. É Ele que vai guiar a sua vida. Então, querido, Jesus Cristo precisa nascer verdadeiramente nos nossos corações. Você precisa, e eu quero que você faça uma reflexão enquanto eu prego a palavra para você. Faça uma reflexão das suas atitudes. Querido, é pecado você roubar? É pecado. É pecado você matar? Também é pecado. Mas, querido, você falar mal do próximo também é pecado. Você comprar e não pagar também é pecado. Você mentir também é pecado. Se você tem o recurso para ajudar o seu próximo e não ajuda, a palavra fala que isso também é pecado. A gulodice, querido, também é pecado. E os gulosos não vão entrar no reino do céu, está lá em Apocalipse. Então, querido, quando nós falamos de Natal, quando nós falamos do nascimento de Cristo, muitos querem o bebezinho maravilhoso, mas muitos, quando ele cresceu, não querem as palavras. Ele começa a pregar as palavras duras, querido, do verdadeiro evangelho. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Aí ele olhou para os discípulos e disse o quê? Queres tu ir com eles também? O que Pedro disse? Pedro olha para ele e fala: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, querido, nós precisamos deixar Jesus nascer verdadeiramente nas nossas vidas. Não, mas ele nasceu verdadeiramente, querido. A palavra fala que os frutos, os sinais seguiriam aqueles que creem, que os frutos do Espírito Santo nasceria, que não tem como sair, querido, da fonte, não tem como jorrar água boa e água ruim. Se você é uma fonte boa, coisas boas vão sair. Se você é uma fonte ruim, coisas ruins vão sair, querido. Não tem como sair duas coisas o bom e o ruim, querido, da mesma fonte. Ou você é ou você não é, querido. Ou você ajuda a juntar o reino, ou você está espalhando. É isso que a palavra fala. Então, Jesus Cristo precisa nascer nos nossos corações. Você precisa deixar Jesus nascer verdadeiramente em você. E é um processo difícil, porque
para nós é um processo difícil porque fala de mudança de caráter. Mudança de caráter significa dói, querido. Por que dói? Porque nós temos que reconhecer que nós estamos errados, que nós somos orgulhosos, que nós somos ignorantes, que nós somos gulosos, que nós somos mentirosos, querido. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. É por isso que mudança de caráter é difícil. E é por isso que muitos e muitos estão pregando, querido, que tudo isso é demônio. Porque demônio você só estica a mão através do poder de Jesus Cristo. Ele é expulsado, você expulsa. Agora caráter, querido, você transforma através do Espírito Santo. Caráter é transformado através do Espírito Santo. Mas você precisa reconhecer, você precisa deixar Jesus Cristo, através do Espírito Santo, mudar o seu caráter. É muito interessante, querido, e é muito fácil você falar, mas eu estou desanimado, mas eu estou cansado, mas o que você tem feito, querido, a respeito disso? A palavra fala, bem-aventurados sois quando sofreres por causa de Cristo. Você tem sofrido por causa de Cristo ou o sofrimento que você está passando é por sua causa? Mas eu estou sofrendo por causa de Cristo. Será que realmente é por causa de Cristo? Se você ganha 2.000 e gasta 4, você está cheio de dívida, querido. Você não está sofrendo por causa de Cristo. Você está endividado porque você não é prudente. Deus não tem nada a ver com isso. Se você ganha 2.000 e gasta 4, querido, a culpa é sua. Entende o que eu estou falando? Querido, se você falou mal dos outros, se você mentiu, se você é guloso, se você tem plantado discórdia, se você é orgulhoso, se você só pensa em si, se você não ajuda ninguém, quando você precisar, as pessoas não vão ajudar você, querido. Porque o que você planta, você colhe. Se você plantou ignorância, que você vai colher, querido. Se você plantou raiva, é raiva que você vai colher, meu amado. Plantando raiva, você vai colher mansidão. Se você trata o próximo com ignorância, humilhando, um dia alguém vai chegar em você e vai humilhar você também. E não vai ser o inimigo não, querido. Não vai ser o demônio, vai ser a colheita. Então nós precisamos entender, querido, o que significa Jesus nascer nas nossas vidas. Paulo, querido, pega e fala, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a para a glória do Filho de Deus. Por que Paulo fala, sou prisioneiro de Cristo? Os romanos estavam lá falando, não, Paulo é meu prisioneiro. Chegou lá outros povos e falaram, não, Paulo é meu prisioneiro. O que Paulo fala? Paulo olha para eles e fala, chegaram tarde, querido, eu sou prisioneiro de Cristo. O que quer dizer quando ele fala em tudo eu sou perseguido, mas não abatido, atribulado, mas não desanimado? Por querido, entenda, querido, pelo amor de Deus, querido, Deus precisa abrir a sua visão para você entender o Evangelho. A gente precisa deixar de ser menino na fé, querido. Você precisa estudar a palavra. Você tem que deixar de ser menino na fé. Você está, querido, na boa vontade de Deus. Ela fala que é boa, agradável e perfeita. Na boa vontade de Deus, Deus faz para você. Na agradável, Deus faz em você. Mas na perfeita, querido, na perfeita, Deus faz através de você para que as outras pessoas são alcançadas. Mas Deus não consegue fazer através de você. Porque se Ele te revelar que não é pecado você tomar aí, querido, um copo de cerveja ou um copo de vinho, você não vai tomar um copo só, você vai se embriagar. E a embriaguez é pecado. Mas Ele não pode te revelar isso, por quê? Porque você não tem o quê? Domínio próprio. Domínio próprio o que é, querido? É fruto do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando, meu amado? Deus, Ele não pode te revelar que se você usar uma saia até o joelho, por exemplo, não é pecado. Usar uma saia um pouco acima do joelho também não é pecado. Deus não pode te revelar isso. Por quê? Porque se Ele te revelar isso, você não vai usar uma saia pequena até aí alguns dedos acima do joelho. Você vai usar uma mini saia, uma saia apertada. E a palavra fala o quê? Que as mulheres, mas que todos nós temos que se vestir como? Com ordem e decência, meu amado.
Porque isso não é bagunça, isso não é a sua casa. É a casa de Deus. Você vai ao templo, como igreja, você vai ao templo adorar a Deus juntamente com os seus irmãos. Querido, você vai lá adorar a Deus, querido. Aquilo não é um desfile de moda. Isso não é um desfile de moda, meu amado. Você vai lá adorar a Deus. Não é para ver quem tá mais bonito ou quem canta melhor, meu amado. É para adorar a Deus, é para se entregar, é para se derramar na presença dEle, é para ouvir a voz de Deus, querido. Você precisa então entender o que significa Jesus nascer na sua vida. Nós temos que reconhecer aonde nós estamos errando. Lembra-te de onde caíste e volta-te, arrependa-te e volta-te ao primeiro amor. Porque se não se arrependeres, eu virei a ti e retirarei de ti o meu candelabro. O que a palavra está falando? Ele está falando, se você não se arrepender, querido, eu vou vir até a ti e você não terá o Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo, eu não sei que céu você vai entrar, querido. A marca da promessa, a marca que o cristão tem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, ele é calmo, ele é manso, ele é amoroso, ele é bondoso, há paz, querido, há entendimento, há sabedoria. Ele não é confuso. Ele não é orgulhoso, querido. Querido, o que eu estou pregando para você é o evangelho simples e puro, querido. O evangelho, este livro aqui, ó, escrito Bíblia, querido, ele não é difícil. Difícil é porque o ser humano não quer se arrepender. É difícil porque você não quer reconhecer que você é orgulhoso, porque você não quer reconhecer que você é prepotente, porque você é mentiroso. Você não quer reconhecer que o que você está passando, meu filho não merece, mas você só sabe xingar e ofender o seu filho. Você não libera uma palavra de bênção. Você não criou ele no caminho certo. Se você tivesse criado no caminho certo, dando o exemplo. Você prega, mas não vive. Se você não vive, querido, o seu filho não vai fazer o que você está falando. Ele faz. É por isso que há muitos e muitos filhos de pastores. Escuta o que eu estou te falando. Você que é líder e que é pastor, que está vendo o que eu estou te falando, querido. Olha aqui no meu olho. Escuta o que eu estou te falando. O seu filho está do jeito que está porque a culpa é sua. Porque você fala com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Se o seu filho está do jeito que está, a culpa é sua. Deixe o orgulho de lado. Reconheça que a culpa é sua. Como a palavra fala, lembra-te de onde caíste. Reconhece que a culpa é sua. Você é o culpado disso. Porque a palavra fala que se você criar o filho no caminho certo, ele não se desviará. Então vem cá, querido, você que se orgulha tanto de dizer que conhece essa palavra. Então fala pra mim, quem é que está errado? É você ou é a palavra de Deus? Porque se a palavra de Deus fala que se você criar o seu filho no caminho certo, ele não se desviará dele. Se o seu filho se desviou, a culpa é de quem? A culpa é da palavra ou a culpa é sua? Fala pra mim, querido. A culpa é sua, meu amado, a culpa é minha. E por que a culpa é minha, que a culpa é sua? Porque nós falamos com a boca, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós adoramos a Deus, entre aspas, 1h30 no domingo, mas na segunda-feira, quando meu filho está lá, eu falo mal do pastor, eu falo mal do grupo de louvor, eu falo mal daquela irmãzinha porque ela ora alto, eu falo mal de fulano, eu falo mal da do meu ministério e acho que meu filho não está ouvindo. E você realmente acha que o seu filho cresceu e se desviou porque é o inimigo, porque é o capeta? Não, querido, a culpa não é do capeta, a culpa é sua. Nós temos que parar de colocar a culpa em tudo, achar que tudo é o inimigo, querido. A falta de caráter não tem nada a ver com o demônio, a falta de caráter é culpa sua, querido. Nós precisamos entender isso. Se você é guloso, querido, você não está gordo porque o inimigo entrou lá. Você está gordo porque você tem que segurar a sua boca, filho. E guloso não vai entrar no reino de Deus. Você tem que reconhecer, você tem falado a verdade ou você tem mentido? Porque se você tem mentido e tem implantado enganação, você vai colher enganação. Nós temos exemplos na Bíblia para isso. Jacó enganou e foi enganado. Não adianta, querido, o que você colhe, o que você planta, você vai colher, querido. Então se seu filho está do jeito que está, a culpa não é do inimigo não, a culpa é sua, filho.
Porque, me diz aqui então, ou é a Bíblia que está errada, ou é você que está errado. Então fala para mim quem é que está errado, meu amado. Eu tenho certeza que esse bendito livro de capa preta, eu sei que tem capa azul, amarelo, rosa, mas eu vou falar a minha, e a minha é preta. Esse bendito livro de capa preta continua transformando vidas. Continua salvando almas através da palavra. Então eu tenho certeza de que a culpa não é da palavra. E se a culpa não é da palavra, a culpa é de quem? A culpa é minha e a culpa é sua. Então o primeiro passo, querido, para Jesus nascer verdadeiramente no nosso coração, é nós reconhecermos que nós precisamos dele. É nós reconhecermos que nada do que nós façamos vai mudar isso. Nós não vamos nas nossas obras, querido. Você pode ser a melhor pessoa possível, você não vai se salvar. Você não vai comprar salvação, querido, independente do que seja. Entende, querido? Entenda que Jesus precisa nascer verdadeiramente no nosso coração. Mas para isso acontecer, você precisa deixar. Você precisa querer e aceitar que Cristo nasça verdadeiramente no seu e no meu coração, querido. É muito fácil eu culpar o inimigo, como eu disse. É muito fácil eu falar, não, a culpa é minha. Ou é muito fácil eu falar, não, a culpa é dele. Mas é difícil eu falar, a culpa é minha. Sabe por quê, querido, você não consegue liberar perdão? Porque, querido, você está muito cheio de mágoa. E um copo cheio não tem como nós enchermos um recipiente que já é. É por isso que você precisa ir, querido, ao templo, ao culto, e pedir para que o Espírito Santo, ou aí mesmo na sua casa, vai lá no íntimo, no secreto, vai no seu Mateus 6,6 e pede para Deus tirar tudo de você de ruim. Para que o recipiente se esvazie. Por quê? Porque um recipiente que já está cheio, não tem como você encher um recipiente que já está cheio. Então, querido, Jesus nasceu. E na sua vida, Jesus nasceu também? Alguém pode olhar para a sua vida e falar, Jesus nasceu na vida dele. Porque Jesus nasceu no mundo, veio aqui, pisou nesta terra, sofreu tudo que sofreu, passou por tudo que passou, esvaziou-se a si mesmo. Ele nasceu. Mas e na sua vida? Ele nasceu verdadeiramente na sua vida? Porque se os sinais seguirão aqueles que creem, então, querido, eu preciso te falar. Jesus nasceu na sua vida? Você se reuniu aí com a sua família ou está reunido? Vocês podem dizer, Jesus nasceu na minha vida? A sua atitude fala que Jesus nasceu? Aí eu entro em outro tópico. A sua atitude tem mostrado para o seu filho que Jesus nasceu na sua vida? Porque, querido, é muito interessante. Eu ouço muitos pais reclamando da próxima geração, que essa geração é isso, que essa geração é aquilo. Mas se essa geração é tão ruim, a culpa é dos pais, querido. Eu tenho que ser sincero com você e eu vou te falar a verdade. E a verdade é essa. Então, meu amado, Jesus nasceu, mas ele nasceu na sua vida. Faça uma reflexão, querido. Procura um lugar aí tranquilo, um lugar calmo. Se você estiver na sua casa, vai lá, porque eu quero orar com você. Então, querido, você precisa entender. Ah, mas eu não tenho força para sair. É por isso que a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se você não tem força para se levantar, fica tranquilo, querido. Que eu vou orar aqui e você vai orar juntamente comigo. Deus vai fortalecer você.
vai te dar força, você vai conseguir se levantar. E aí você vai conhecer alguns irmãos na fé que vai te ajudar a caminhar. Porque, querido, é bom que nós vivamos e andamos só. Mas é necessário que seja no mínimo em dupla, porque se um cair, o outro ajuda. Eu não estou falando de casamento, querido. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando, querido, de você amar a alma do próximo. Eu estou falando de amor de alma, querido. Eu estou pregando o evangelho verdadeiro. Eu estou falando, querido, de você olhar para o próximo e ser como Cristo. Cristo olhava para a multidão e era movido de íntima compaixão, querido. Cristo olhava para aquele povo, querido, e ele se colocava: Pai, eu preciso pregar para esse povo. Esse povo precisa de mim. E é na onde ele começava a ensinar, ele começava a pregar, e os sinais começavam a acontecer, querido. Nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O que diz lá? Esvaziou-se de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa entrar em nós, querido. Para que nós possamos aí fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E o que é? Romanos 8,19, o que fala lá, querido? Porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, querido, que o mundo, querido, vai ser transformado. E quem vai transformar o mundo, querido? Quem vai ganhar o mundo, querido, para Deus, são os filhos dele. Agora, cadê os filhos dele? Por que não tem se manifestado, como a palavra fala que tem que se manifestar? Cadê os verdadeiros que não se manifestam? Não, mas a vinda do filho a vinda dele está muito próxima, porque nunca esteve tão próximo a vinda de Cristo. Não porque eu estou esperando a vinda de Cristo. Querido, você é muito hipócrita de você esperar a vinda de Cristo sem pregar o evangelho para o seu irmão que está indo para o inferno, querido. Depois que ele morrer não adianta mais, meu amado. Eu não sei se você entendeu, querido, mas a missão é para todo mundo. O ir de pregar é para todo mundo, filho. Pregue com a sua vida, com a sua atitude, querido. Eu não estou pedindo para você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu estou pedindo para você o Espírito Santo. Para você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Humilde. Querido, humildade não é você pensar menos de si. É você pensar menos em si. Humildade significa, eu posso, querido, comprar um terno de 5.000 agora, mas eu vou comprar um terno de 200, 300. E os outros, eu vou ajudar aqueles que precisam. Eu posso comprar um carro de 80 mil, mas aquele homem, aquele lá, está indo na igreja a pé com 2 filhos, atravessando a cidade inteira. E não porque ele quer, mas porque ele não tem condição. Eu não consigo entender como é que eu vejo pastores milionários, pastores ricos e o seu rebanho pobre. Para começar, querido, o nosso descanso não é aqui, a nossa recompensa não é aqui, só para começar. E segundo, se nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que ele está passando eu não quero passar. E se eu não quero passar o que ele está passando, eu vou tentar ajudá-lo. Olha só quão longe nós estamos do verdadeiro evangelho. E aí você olha para mim, comemora o Natal porque Jesus nasceu. Jesus nasceu mesmo na terra. Mas no seu coração talvez ele nunca nasceu. Jesus nasceu aqui, há mais de 2.000 anos. Mas na sua vida talvez ele nunca nasceu. Porque como você pode falar que Jesus nasceu na sua vida e continuar mentindo? Como nós podemos falar que Jesus nasceu nas nossas vidas, mas nós falamos mal do nosso próximo? Nós enganamos, nós roubamos, nós fazemos a vontade da carne. Quando Deus pede para mim ir lá e ajudar o próximo, eu não ajudo. E aí você fala para mim que Jesus nasceu na sua vida? Não, querido, Jesus não nasceu na sua vida, não. Ele nasceu. Ele veio aqui e nasceu. Mas na sua vida, não. Na sua vida, não.
Mas como você pode afirmar isso? Através da palavra, querido. Porque a palavra fala os sinais que creem. A palavra fala os frutos do Espírito Santo. A palavra fala que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, querido. A palavra fala, e reconhecereis aquele que serve e o que não serve. A palavra fala, querido, que o trigo cresceria junto com o joio, mas que teria trigo. Então essa é a questão. Jesus nasceu na sua vida. Jesus nasceu. Mas e na sua vida? Jesus nasceu? Então, querido, eu quero que você vá aí ao secreto, se você puder, se você tiver acesso. Se não tiver, não tem importância. Se você puder fazer essa oração comigo, venha orar comigo agora. Eu vou orar por você, para que Deus possa alcançá-lo através do Espírito Santo. Que você lembre tudo o que Ele fez na sua vida. E que deixe os frutos do Espírito Santo florescer na sua vida. E se Jesus não nasceu ainda na sua vida, que Ele possa nascer nesta noite em nome de Jesus. Pela glória de Deus, amém? Então feche os seus olhos. Nós vamos orar também. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, estamos aqui na Tua presença. Neste momento, Papai, eu te peço para que o Senhor alcance, Papai, o Josias, Papai. Alcança também, Senhor, cada pessoa que está vendo esta pregação, seja, Papai, ao vivo, ou seja, vendo este vídeo no meu canal posteriormente, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los, Papai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Teu Filho possa nascer em cada coração, Pai. Que o Teu Filho possa nascer e junto com Ele possa trazer o Espírito Santo. E que o Espírito Santo produza na vida de cada um, Papai, os frutos dele. A bondade, Papai, a benignidade, a mansidão, Papai, o domínio próprio, Senhor. O amor, Papai. A humildade, Senhor. Que o Senhor possa alcançar a cada um, a cada família, Pai. Estas pessoas, Papai, que estão desanimadas, que estão cansadas, alcança cada uma delas. Pessoas, Papai, que não tem força para sair, Papai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa visitá-las agora, possa visitar neste momento, Papai querido, renovando as forças de cada uma delas, e que elas possam, Papai, sentir o Teu toque neste momento, e que o Senhor possa tocá-los, Papai, alcançando cada uma delas, transformando a vida delas, Papai querido, renovando as forças, que elas possam se levantar e caminhar, Papai, o caminho que o Teu Filho fez para cada um de nós aqui neste mundo, Pai. Para que no final nós possamos chegar até a Ti, Senhor. Papai, que neste Natal, Senhor, que muitas famílias se uniram, Papai, unidas, Pai. Que elas possam estar unidas não apenas em um feriado, mas estar unidas em amor, Papai, em harmonia, em humildade. Que um possa realmente ajudar o outro, que o rancor possa cair por terra, que o orgulho possa cair por terra, Pai. Que aquela prepotência, que a mentira possa cair por terra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo entre em cada família, Senhor, derrubando todo o pecado, derrubando os muros que têm impedido, Papai, desses familiares ter um relacionamento verdadeiro. E que o Senhor possa alcançar a cada coração, Pai. O meu desejo é que o Teu Filho nasça, Senhor, verdadeiramente de cada pessoa, de cada filho seu, de cada pessoa que está vendo, Papai, este vídeo, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada um, Papai, para a Sua honra e para a Sua glória, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Querido, eu agradeço a você. Mais aí a oportunidade que você me deu de estar entrando na sua vida, na sua casa e no seu coração. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, se ainda não é inscrito, se chama Pregador Júnior. Curte esta pregação, compartilha. Vamos propagar o evangelho genuíno, querido. Você tem propagado muita coisa ruim, então propaga uma coisa boa. Propaga a palavra verdadeira de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus.